crê ainda que terá a vitória combatendo a palavra? Vamos pensar nisso um pouco. Para nós, cada trecho, texto da Bíblia, vivificado pelo Espírito, aquilo traz uma tremenda revelação e é de uma grande ajuda para os filhos de Deus. Mas todo mundo que combate a palavra paga o preço. Nós podemos começar, como todos conhecem a história de Noé. Quase toda pregação você tem que falar Noé, tem que falar José, tem que falar Abraão, tem que falar Moisés, tem que falar Paulo, né? Estas mensagens são assim mesmo. Mas foram homens que ficaram na Bíblia Sagrada como exemplo de grande vitória para o povo de Deus. E nós vemos Noé enfrentando o mundo de então e o povo criticando Noé. E o que Noé era? O próprio Mombrand diz que Noé era a palavra de Deus para aquela era. Moisés era a palavra de Deus para aquela era. E eles criticaram daquela palavra. As pessoas podem não entender, mas hoje eu sou a palavra para esta era. Você é a palavra para esta era. Nos dias do irmão Brano, ele era a palavra para aquela era. E nós somos a palavra hoje para esta era. E você que combate a palavra da era, que a palavra da era, ela está sempre em alguém. Deus sempre usou o homem, porque a palavra habita no homem. Então a palavra da era está numa pessoa. Se o povo pudesse amar a pessoa a qual a palavra está sendo manifestada, eles estariam amando a Deus. Se amasse a Noé, amariam a Deus. Se amasse a Moisés, amariam a Deus. Então, se a pessoa é a palavra da hora e você não suporta olhar naquela pessoa, ou você desvia daquela pessoa, você está desviando da palavra da hora. Você não está querendo encarar a palavra da hora. Eu queria que isso entrasse mais, porque se somos a palavra da hora olha para a palavra da hora. E a palavra da hora ama a palavra da hora. O que é isso? É um irmão amando o outro, uma irmã amando a outra. Tem o prazer de conversar, de olhar, conversar um com o outro, porque é a palavra olhando para a palavra e amando a palavra. Quando nós temos cortado o relacionamento entre um e outro, nós estamos cortando o relacionamento da palavra com a palavra. Um de nós dois não é a palavra, porque a palavra ama a palavra. Eleito não persegue eleito. Se eu te persigo e você me persegue, ou eu não sou eleito, ou você não é eleito. Isto deve mexer com as pessoas, porque cada um de nós fomos escolhidos para um trabalho, para fazer a vontade de Deus nesta terra. E não importa o que as pessoas pensam de nós. Eu queria que você entendesse que não importa o que você pensa de mim. Eu sou a palavra para esta hora. Não importa o que eu penso de você. Você é a palavra para esta hora.
Agora, se você não dá bem comigo, ou eu não sou a palavra da hora, ou você não é a palavra da hora. E estamos no mesmo ministério, comendo na mesma mesa, mas um é eleito, o outro não é. Estou falando já dentro do meu ministério, não estou nem jogando lá fora essas palavras, não vou perder muito lá fora, porque a coisa, muitas vezes o lar está dividido, a igreja está dividida, então um não é a palavra não divide e a palavra não odeia. A palavra encara a palavra e a palavra ama a palavra. Quer dizer, se eu sou a palavra, eu amo Malaquias 4, amo Apocalipse 10, 7. Se você ama a mesma Escritura, o que poderá fazer nós separar esse contato? São pensamentos, são o que você pensa de mim e o que eu penso de você. Isso é o que pode nos separar. Isso chama-se pecado. Isaías 59. São as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então eu não quero ter isso na minha vida, eu quero ter um bom relacionamento, um bom contato, no meu lar, com minha família, no meu ministério, com meus irmãos, e no mundo com meus inimigos. Porque tem aqueles que não gostam de mim, mas eu não quero ter o mesmo espírito deles que não gosta de mim. Eu quero trabalhar com outro espírito gostando deles. Não importa que eles não gostem de mim. Então você pode vir à igreja e pode não me entender, pode não entender a palavra, porque você ainda não chegou a ser a palavra. Vai, pede a Deus, Senhor, me ajude. Eu quero ser a palavra da hora. Eu quero amar meu irmão, minha irmã. Eu quero viver com esta mensagem no meu coração, no meu testemunho, nos meus lábios, nos meus olhos. Eu quero encarar. Você já sabe, você já viu quando você não pode encarar um irmão, uma irmã? Já notou quando você não pode encarar uma pessoa? Existe dívida atrás daqueles olhos. Existe problema, dificuldade com aquela pessoa. Você não encara. Você bate o olho e já tira o olho. Você não encara. Por isso, como cristãos, você tem que andar a vida inteira podendo olhar um dentro do olho do outro. Porque você não tem maldade contra aquela pessoa, e aquela pessoa, se tiver maldade contra você, a hora que você olhar nela, ela vira o rosto. Ela não conseguirá olhar no seu rosto. Amém. 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 Agora, a palavra sendo combatida. Porque o eleito não persegue eleito. Então a palavra não persegue a palavra. Mas a palavra está sendo combatida. Estamos pensando nisso, combatendo a palavra. E a palavra, para ser combatida, ela está em alguém. Ela está manifesta. E você não a entende e a combate. Então, no tempo de Noé, quem não entendeu Noé, onde estão hoje? Pelo que se vê, está saindo pelos escapamentos dos carros. É aqueles que combateram a palavra do dia, combateram Noé. Eles estão em formato de fumaça hoje. A hora que você pisa no acelerador e faz aquele canudo de fumaça, está saindo gente lá do tempo de Noé. Está tudo naquela fumaça. Por tudo queimado, viraram tudo petróleo, luz cósmica, novamente. Eles voltaram para a terra, voltaram para lá. Eles não subiram com Noé, eles não foram arrebatados com Enoque, mas viraram petróleo. Seu corpo é formado disso, de 16 elementos. E neles está o petróleo, a luz cósmica. E você tem que entender isso. Que se você hoje rejeita a palavra,
ali na frente você está saindo em algum escapamento. Rejeitar a palavra, você vai pagar por isso. Então o povo de Noé rejeitou, pagou. Olha, o Egito rejeitou a palavra manifestada em Moisés. Onde eles estão hoje? Outros também. Foram para o fundo do mar. Morreram. Eles não puderam entender a Moisés, que era a palavra, e combateram a Moisés ao ponto de perseguir Moisés. Vai agora com Moisés, que tirou um povo do Egito e anda pelo deserto, e você vai encontrar outros também que estão saindo pelos escapamentos dos carros hoje. Coré, Datã e Abirão e suas congregações, suas famílias, estão saindo pelos escapamentos dos carros hoje. Alguém diz, é uma suposição sua, não importa que seja suposição. Se o homem volta para o pó, aqueles todos que voltaram para a terra estão saindo hoje. Mas você não encontra o corpo de Moisés saindo do escapamento do carro. Você não encontra. É isso que tem que se entender. Mas aqueles que foram errados, eles estão desta forma hoje. E os errados hoje estarão desta forma amanhã. Porque combatem a palavra. Quando Coré, Datã e Abirão, que eram ministros de Moisés. Porque tem os ministros de Moisés e tem os ministros de Josué. Josué teve um ministro chamado Caleb. Agora Moisés teve vários ministros, havia uma congregação de levitas, que eram sacerdotes, e Coré fazia parte daquela congregação. E 250 pessoas da sua congregação, tudo afundou. Morreu da morte estranha, nunca havia ninguém morrido daquele jeito, e eles morreram, porque combateram a palavra. Eles chegaram ao ponto de dizer para Moisés, toda a congregação é santa, e Deus não via assim. Deus via Moisés. Deus não via a congregação. Porque nós apoiamos muito nisso, mas nós devemos ver o que Deus vê no dia. É o Coré, o Datã e o Abirão que pôs a congregação toda santa quando o santo era o escolhido do dia. E Deus falou para eles, saia você, Moisés e Arão, da porta da congregação deles, e eu mostrarei para eles quem é o escolhido. E quando eles saíram, e suas congregações aproximaram, e Moisés abriu a boca, a palavra fala. A palavra, ela é uma espada, e ela está na boca. Nós vamos chegar até aqui onde estamos vivendo. Mas ali a palavra estava na boca de Moisés. Quando Moisés abriu a boca e disse, se estes morrerem de uma morte que ninguém morreu, então vocês saberão quem é que Deus tem escolhido. E quando ele terminou de falar, a terra abriu a boca. Nem a terra gosta dessas pessoas. Nem a terra. Ela abre a boca. Você sabe uma pessoa orgulhosa, inchada, nem a terra gosta dela. Ela volta para a terra, mas nem a terra gosta dela. É preferível queimar e sair pelos escapamentos. Que nem a terra gosta. A terra abriu a boca, engoliu Coré e sua congregação. Isso vai criança levita, mas futuramente ele ia ser um sacerdote. Olha, para ser sacerdote igual Coré, é melhor que fique no fundo da terra. Era isso que Moisés viu. Que adianta nós, ministros, nessas condições? Amém? Amém. Agora, eu sei que isto é pesado. Isto é pesado. Mas não é que nós somos santos. Nós temos que entender as coisas. Nós somos tão pecadores quanto os outros. Estamos falando de uma realidade da vida. Isso pode acontecer conosco. Entende? Mas falar de uma realidade. Não é tomar uma mensagem apenas para bater na cabeça de alguém, mas primeiro bater em nós. E saber não compensa, de maneira alguma,
ser um pregador como Coré, que era um sacerdote, era da tribo sacerdotal. Ele era um pregador. Por que os outros que não tinham dom de pregação, eles não chegaram a Moisés e disseram, toda a congregação é santa? Por que foi despertado nele que toda a congregação era santa? Porque ele queria ganhar a confiança da congregação. E de quem ele ganhou confiança, afundou. Afunda junto com a pessoa. Então, a gente vê, durante todo esse tempo, a palavra sendo combatida. E a palavra está sendo combatida num homem. Mas se nos dias de Noé, quem combateu, morreu afogado. Nos dias de Moisés, quem combateu, além de morrer, porque a terra os tragou, morreram no deserto. Porque eles combateram a palavra. E você não espera um dia ir para o céu combatendo a palavra. A mulher combate 1 Coríntios 11. Que a Bíblia diz que o cabelo foi dado em lugar de véu. Ela combate aquilo e depois espera entrar no céu. O homem combate, Mateus, creio que é 5. Quando um homem olha para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Ele vai combater aquela palavra? Não adianta, aquilo é verdade e acabou. O melhor que faz é tirar o olho dela. É o melhor que faz, porque senão é combater aquela palavra e ir para o fundo da terra, perdidos, morrer no deserto, sem nenhum proveito. Não tinha nenhuma tumba para dizer, aqui jaz Coré, aqui jaz Abirão. Não, não tem jaz aqui não, sumiu. Sumiram na terra. E os demais que morreram ficaram no deserto e morreram como animais. Que não tiveram sepultura. E eles mesmos reclamaram. Era melhor estar no Egito do que morrer nesse deserto, onde nem sepultura nós temos. E a nossa alma tem fastio deste pão. Pão vil. Chamaram o pão de Deus de vil, de mal, de maligno. Pão vil. Eles chamam a mensagem que o profeta pregou. E para revelar os selos, o cordeiro tinha que sair do trono, tomar o livro, converter em leão, para revelar os selos. Primeiro selo 30, o intervalo 29, 30, o intervalo 105. Eles combatem a própria palavra, a própria mensagem do profeta, e esperam ir no rapto. Loucos. Estão vendo o que estão fazendo? Corés do dia, Abirãos, seus Datã, combatendo a própria palavra, combater que o cordeiro saiu do trono, combater isto é combater a palavra do dia. E é perecer, espiritualmente perecer. Não se deve combater pentecostais que combatem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é perecer. Você está combatendo a Bíblia, não está combatendo doutrina unicista. Você está combatendo a Bíblia. É a Bíblia que diz que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia que informa que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um nome, não três. É um nome só. É a Bíblia que diz que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. 1 Timóteo 2,5. É a Bíblia. Combater isso é combater Deus. É a Bíblia quem diz, Mateus 17,11, Elias viria para restaurar todas as coisas. Combater esta restauração é combater Deus. É combater a palavra. E a palavra de Malaquias 4, de Mateus 17,11, estava num homem chamado William Marion Branham. Apocalipse 10,7, o anjo da revelação, que daria luz para o povo nos últimos dias, na luz do entardecer, ele clarearia a mente do povo, mostraria as verdades de Deus, os mistérios escondidos seriam revelados no seu dia. É a palavra hoje, combater. Apocalipse 10,7,
o ministério do sétimo anjo, que revelou os 7 selos, combater 10 livros pregados pelo profeta, chamada a revelação dos 7 selos, combater essa revelação é combater a palavra, é combater a nova Bíblia que Deus nos deu. Aí depois, quem combate? Irmãos, quem combate a Bíblia? São os pentecostais. Eles que combatem. Você diz batismo em nome de Jesus Cristo, eles diziam lá no princípio que isso era do diabo. Hoje você fala que o Cordeiro saiu do trono, quem crê na mensagem do profeta é que diz que isso é do diabo. Quem crê na mensagem do profeta. Porque o pentecostal, ele vai pela Bíblia, e na Bíblia está tão claro que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele ainda combate aquilo. Ali ele combate a palavra. Mas o povo da mensagem combate as próprias revelações que Deus deu para William Branham dentro dos 7 selos. Alguém diz, vocês querem formar uma doutrina nos 7 selos? Irmão Branham diz que os selos fez uma nova Bíblia. Você quer formar doutrina na velha Bíblia? Forma doutrina na nova Bíblia. Esta é a nova Bíblia, revelada. Você está formando doutrina em uma Bíblia selada. Mas quando se prega que o Cordeiro saiu do trono, está formando uma doutrina numa Bíblia aberta, revelada. Revelada. As pessoas que combatem isso têm que estar muito cegas. E gente da própria mensagem, que crê no profeta, falando, blasfemando, de que quem está pregando que o Cordeiro saiu do trono é o diabo. Pensa bem. Esses homens chamam-se pregadores. Coitados, são imaturos. Eles são como soldados de Faraó. Morre tudo afogado por um companheirismo. Porque vão contra a revelação que Deus deu através do profeta, porque eles não conseguem ver isso. E os membros fazem a mesma coisa, anda junto com o pastor, porque um guia cego só tem que guiar uma congregação cega para o buraco. São os Datã cegos, Coré cego, com espírito selos. Agora, não são boas pessoas, são tão boas que são virgens. São boas que são virgens. São as virgens nécias. É as virgens nécias dentro da mensagem. As pessoas pensam que dentro da mensagem só tem gente que vai no arrebatamento. Assim pensaram os pentecostais e vão tudo para a tribulação. Agora, dentro da mensagem, tem 3 classes de gente. O irmão Branham pregou 3 classes de crentes, não na pentecostal. William Branham pregou 3 classes de crentes na mensagem. Ele diz que tem 3 classes de crentes. Ele diz em toda repartição que você vai, tem 3 classes de pessoas. Ali tem o crente, tem o manufaturado e tem o incrédulo. Tem aquele crente que apoia a palavra, tem o manufaturado que fica lutando contra ela e tem o incrédulo que dá as costas para ela e vai embora. O pior são aqueles que ficam dentro da mensagem e procurando parágrafos para contradizer parágrafos. Não adianta. Você tem que saber que a palavra não se contradiz a si mesma. Os selos não se contradizem. Tinha tanta coisa para ler aqui, para falar, que eu vou falando e o tempo se vai, não é? Mas combatendo a palavra, eu tirei daqui a demonstração. Está na era de Pérgamo, parágrafo 166. Arrepende-te, pois. Quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. É com a palavra da minha boca. Que outra coisa poderia ele dizer? Pode Deus fechar os olhos aos pecados daqueles que têm tomado seu nome em vão? Há somente um caminho para se receber graça na hora do pecado: arrepender-se. Confessar que está errado. Outra vez. Arrepender e dizer, estou errado. Mas as pessoas não conseguem. Eu quero sempre pedir a Deus, me dê um espírito manso, um espírito dócil, um espírito que reconhece, não que engrandece, mas que reconhece. Eu posso falar com uma criança, mas quando estou errado, vou pedir perdão para a criança, porque estou errado. Ah, mas sou pastor, mas pequei contra a criança. Tem que pedir perdão para a criança. Deu um tapa errado na criança, aí você
fica acusado com aquilo, tem que chegar lá e pedir perdão para o filho. Certo? Porque fez uma coisa errada. Brutalmente através da cegueira do nervosismo. Vir a Deus suplicando-lhe perdão e o Espírito de Deus. Este é um mandamento de Deus. Desobedecer significa a morte. Porque ele diz: eu batalharei contra ti com a espada da minha boca. Eu batalharei contra ti. A besta fez guerra contra os santos, mas Deus fará guerra contra a besta. A besta matou muitos santos de Deus durante esse período das eras da igreja. Ela matou chamando falso profeta. Ela era falso. É um sistema falso. E matou. Mas escuta o que o profeta diz. É aqui onde eu tirei a mensagem. Deus fará guerra contra a besta. Quer dizer, você faz guerra contra Deus, que ele vai fazer contra você. Pode esperar que ele vai fazer. Você combate a Deus, a sua palavra, na hora que ele está vivendo aquela palavra. Você combate, não encara aquela palavra. Então você vai ter que saber que vai ter que encarar esse mesmo Deus no dia do juízo. É melhor encarar hoje e dizer: pequei, errei, pensei mal. Do irmão, da irmã, pensei mal, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como dos teus jornaleiros. E o pai ainda te chamará para dentro e pode entrar. Mas eu pequei, entra, me faz um jornaleiro, não tem jeito, você é filha, você é filho. É filho que arrepende, é filho que volta ao lar, é filho que diz: pequei, pai. Quem não é filho não diz. Continua com aquilo na cabeça, martirizando, reprovando a irmã, reprovando o irmão. Mas se é filho, pequei. Perdoa-me. Escuta. Aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. Parágrafo 166 e perdão. Aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. Eles combateram a palavra no dia de Noé. Dentro de pouco tempo eles perceberam a palavra combatendo contra eles. E a água foi descendo. Começa um pinguinho aqui, outro ali, daqui a pouco enche a terra d'água. Mata todo mundo. E a gente fica parado assim pensando: meu Deus, mas qual o coração de Deus naquela hora que tem criancinhas, inocente? Deus diz: não tem inocente, não existe inocente. Filhos de quem combate a palavra não é inocente. Quando Deus mandou Saul matar os amalequitas, Saul chegou lá e poupou homens amalequitas. Mas era para matar tudo. Matava crianças, matava tudo naquele tempo. Aí depois vem: mas por que matar uma criança? Porque se ele é um amalequita pequenininho hoje, ele já é contra a palavra desde pequeno, porque ele é ensinado pelo pai e pela mãe. Tem gente que é ensinado em casa a ser contra crente. Tem gente que ensina em casa a ser contra o irmão, ser contra uma irmã. Já vem o ensinamento de casa errado. Aqueles homens ensinavam seus filhos a criticar do profeta. E o profeta Eliseu era a palavra daquele dia. E combater Eliseu era morrer. Mas um careca feio, eles achavam: isso daí não tem nada. Deus não pode estar num careca desse daí. Aquela cabeça calva, brilhando.
42 crianças, na beira do caminho, gritava: sobe careca, sobe calvo. Agora, a palavra abriu a boca. E a palavra saiu pela boca. Ele olhou e disse: saiam 2 ursas e devore essas crianças. Apareceu 2 ursas, saíram e comeram as 42 crianças. Mas eram crianças que combatiam a palavra chamada Eliseu. É criança, sim, mas são crianças ensinadas, instruídas pelos pais. Esses rapazes, essas moças, que não querem receber nem e-mails nossos, são crianças, porque são ensinados pelos seus pais, pastores. E sai uma ursa e devora todos eles. Porque é a palavra do dia. Por que não percebe? Por que não respeitam? Ao invés de dizer: sobe calvo, ó careca, na base da crítica, por que não dizer: ô meu irmão, faz uma oração por mim? Eu não enxergo como você enxerga. Eu não entendo que o Cordeiro saiu do trono como você entende. Eu sei que o profeta falou sobre isso, mas ore por mim, tem misericórdia de mim, me ajuda. Mas não, são ensinados pelos seus pais, seus pastores. E depois essas crianças, esses rapazes, essas moças, esses senhores, essas senhoras, dominados por um espírito pastoral, contra a palavra, combatendo a palavra, pagam o preço. Pagam o preço. Infelizmente, é assim. Eles estão combatendo a palavra. Eles não estavam rejeitando a Samuel. Samuel falou com Deus e diz: eles estão me rejeitando como profeta. Diz: não, eles não te rejeitaram. A mim, eles me rejeitaram, para que eu não governe sobre eles. As pessoas combatem a Deus e não sabem. Rejeitar Pedro, rejeitar Deus. Combater Pedro era combater Deus. Os pentecostais combateram Atos 2:38. Quando essa mensagem chegou aqui no Brasil, os pentecostais combateram esta mensagem. E o que aconteceu? Com os primeiros que combateram esta mensagem e que estavam escrevendo um livro, o suposto profeta do século XX, e eles pregavam que o crente não morria de acidente, aí começaram a morrer de acidente porque eles criticaram o profeta, porque sendo um profeta morreu de acidente. Foram os primeiros no Brasil que morreram de acidente, como crentes, porque criticaram. Acidente é para qualquer um, só porque eles liam na Bíblia que o desastre é para o ímpio. Mas se eles pudessem entender que é o desastre religioso, é quando você sai da palavra, você capota. Você sofre um acidente, você sofre um desastre. E agora? Qual o sinal que viria para o povo da mensagem? Essa mensagem, irmãos, essa daqui não é batismo em nome de Jesus Cristo. Essa mensagem de batismo e do profeta, nós já cremos nela 33 anos atrás. Eu aceitei essa mensagem. Agora, ela é um complemento. Agora, ela é a parte adicional do seu ministério. E a parte adicional do ministério do profeta era a revelação dos 7 selos, que tinha que adicionar a primeira e segunda etapa. E esta mensagem, que o Cordeiro saiu do trono, ela é a parte adicional da mensagem do profeta na noiva, que está mostrando para o povo que faltava esta parte. O povo pregou muito a mensagem do profeta, mas nunca tiveram coragem de pregar. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, a era acabou. Ele não é mais Cordeiro, ele não é mais mediador. Ninguém teve coragem, mas é uma parte adicional que os selos deixaram aí para nós nesse último dia, como a dizer para a noiva, não só do Brasil, mas do mundo. Como a dizer, pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, pregue isso agora. Adicione isso no seu ministério. Se você não puder adicionar isso no seu ministério vai água abaixo. Seu povo vai se perder, vocês vão afogar.
Mas eles não percebem isso. Não percebem. E eu não posso despertá-los. Não sei gritar mais. Tenho vontade de pedir a Deus, tenha misericórdia. Não os mate, não permita que morra, mas permita que sejam iluminados, revelados, antes da morte, antes de dar o último suspiro. Permita que eles abram a boca e digam: escute, estou partindo, mas aquilo que está sendo pregado em Franca é verdade. O Cordeiro saiu do trono. E a hora que terminasse, se Deus tivesse misericórdia e colocasse ele de pé, cada um de pé, para pregar essa mensagem, seria uma bênção. Mas se não, pelo menos dá um testemunho. Mas nem isso Deus permite. Porque cego tem que guiar cego. Que Deus tenha misericórdia, porque, irmãos, estamos no mesmo caminho. Estamos crendo no mesmo profeta. O problema está aqui agora. Combater a palavra vai combater você. Um dia você encontrará esta palavra combatendo você. Você rejeita ela hoje, você pagará o preço amanhã. Não é praga, não, isso é verdade, é bíblico. É o William Branham que está falando aqui, ó. Isso é palavra de profeta. Aqueles que combatem a palavra descobrirão um dia a palavra combatendo contra eles. Agora, combate que o Cordeiro saiu do trono. Para que combater? É melhor crer. Se você perguntar para eles, e os selos foram revelados? Todos eles dizem, sim, foi revelado. Irmão, se o selo foi revelado, William Branham diz que para revelar o selo, o Cordeiro tinha que sair do trono. Não tem mais intercessão, perguntas e respostas sobre o selo 190. Ele fala sobre isso. Ele fala que aquela luz é Cristo. E ele me disse naquele quarto que quando o Cordeiro toma o livro, ele não é mais mediador. Por que não crê nisso, gente? É tão fácil. Mas a gente não pode viver sem mediação. Ele já mediou para mim a vida toda. O meu passado, o meu presente, o meu futuro. Como ele rogou para Pedro, sabendo que Pedro ia cair, ele rogou para nós, sabendo que nós íamos ter tempo difícil na frente. Ele disse, pode lutar. Eu roguei por você. Se ele rogou por Pedro, que disse que não cairia, e por nós que cremos que podemos cair qualquer hora. Não vamos nos vangloriar, não. Mas se ele rogou lá, já está a sua mensagem, sua pregação, já é uma oração a nosso favor. Amém. Eu poderia ir bem longe, né? Com isso daqui. Mas vamos mais um pouquinho aqui, porque eu acho que ainda tem um tempinho para a gente aproveitar. Perguntas e respostas, número 2. Parágrafo 233, eu vou ler o final do parágrafo e o 234. Ele diz assim, vamos ler o completo porque ele tem uma explicação boa. A igreja, a morna, o alvo fora da noiva, escolhida, passará pelo período da tribulação. Alvo fora da noiva. Passará pelo período da tribulação. Eles não se levantarão na primeira ressurreição. Os outros mortos não tornaram a viver até os 1000 anos. Só os preordenados, os predestinados. A noiva escolhida, os próprios escolhidos de Deus. Quem é, irmão Branham? Eu não sei. Não lhes posso dizer quem é. Mas sei que tem de estar aí, porque o Senhor disse que eles estariam. Vem, eles são os que subirão na tribulação. Porém, o resto deles passarão pela tribulação. Descerão, e tudo será morto antes do milênio. É uma coisa, irmãos, é assim, você sobe e desce. Eles subirão antes da tribulação, descerão, porque aí desce no capítulo 19 de Apocalipse. E tudo será morto antes do milênio, porque o capítulo 19 de Apocalipse vem para mostrar para nós que vai começar o milênio, porque ali é a batalha do Armagedon. E ninguém está sofrendo hoje a batalha do Armagedon. O mundo não está sofrendo a batalha do Armagedon. E vai sofrer essa batalha do Armagedon, para depois começar o milênio. Então aqui diz... E tudo será morto antes do milênio. Isso é verdade, tem um milênio natural, haverá um milênio, que tudo vai ser morto antes, através da batalha do Armagedon.
Tudo será morto antes do milênio. É o profeta que diz, e eu creio desse jeito aqui, ó. Tudo será morto. Ah, é espiritual. Não, tudo será morto. Porque se no milênio houver uma pessoa de corpo físico assim, sexual como o nosso, haverá pecado no milênio. E o irmão Branham diz, não haverá pecado no milênio. Então, não haverá ninguém com esses corpos de pecado aqui lá no milênio. Esse daqui, que gera filhos. Não. Esse corpo não é para o milênio. Os justos sairão no milênio e viverão 1000 anos. Isto é depois da tribulação, depois que sobe, porque a tribulação está aqui para poder fazer um limpa nessa terra, a noiva sobe no rapto, aí fica a tribulação aqui, depois descemos para o reinado. E ao descer, a palavra está na boca outra vez. Olha a palavra agora, combatendo os que combateram a palavra. Capítulo 19, versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Vê se vocês entendem isso. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Exatamente na hora que ele está descendo, Apocalipse 19, é que vai ferir as nações. Preste atenção nisso aqui. 234, perguntas e resposta número 2. E depois dos 1000 anos vem, pois, o grande juízo do trono branco. Depois do milênio, vai vir o juízo do trono branco. E então os mortos são ressuscitados, ambos, os justos e os maus. Porque agora, para essa primeira ressurreição, só vai ressuscitar os que dormiram em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante. E são abertos os livros. Já está falando lá do juízo branco. Do trono do juízo branco. Certo? Juízo do trono branco. Ele diz aqui, ó. E são abertos os livros. Vai ser lá, não é aqui. Aqui está sendo aberto o livro. A palavra aberta, revelada para o povo, revelada para o eleito, para preparar o eleito para subir. Mas nesse grande dia do juízo, do trono branco, será aberto os livros. O livro foi aberto, e o livro da vida. E os santos, a esposa e o esposo, assentaram-se e julgaram o mundo. Então, aqui está. Quando é que vai julgar o mundo? Depois do milênio. Vão julgar o mundo. Quem vai julgar? Julgar por quê? Porque vai ressuscitar todo mundo e olha os pecadores na terra outra vez. Depois do milênio, a segunda ressurreição e todo mundo, bons e maus, ressuscitam. E aí começa o problema na terra outra vez. Pecado na terra outra vez. E aqui vem, assentaram-se e julgaram o mundo. E aí acontece o dito. E ele regerá com vara de ferro. Quando é que vai ser isso? Ele diz, será depois do milênio. No juízo do trono branco. É ali que quem combateu a palavra vai encontrar a palavra combatendo eles. Quem combateu o batismo em nome de Jesus Cristo vai encontrar a palavra naquele povo que batizava em nome de Jesus Cristo, combatendo eles lá no juízo do trono branco. Quem combateu hoje o cordeiro que saiu do trono para revelar os selos, vai encontrar esse povo que creu na palavra que o cordeiro havia saído para revelar os selos, vai encontrar lá no juízo do trono branco. E aquele povo estará combatendo, porque eles são a palavra, e a palavra estará combatendo os que combateram hoje a pregação. E ele regerá com vara de ferro. Ali todas as nações comparecerão diante dele e os julgará com vara de ferro. Quando? Não é no milênio, não. Será depois do milênio, no grande juízo do trono branco. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Saiam, e as ovelhas, vinde, benditos de meu Pai. Amém. Para dar mais um reforço nisso daqui, eu gosto muito dessas coisas muito claras, assim, que tem que repetir para vocês.
Pergunta 18ª B, perguntas e respostas número 4, parágrafo 75. Terminando ou terminado a era da igreja e se tem escurecido, é chamada noiva. Nós já temos entrado ao período da tribulação. Olha como as pessoas estavam crendo. Eles pensavam porque o irmão Brana pregou com respeito à era ter terminado, a chamada noiva, e já pensavam que naqueles dias já estava entrando a tribulação. Aí o irmão Brana diz, não. Gostaria de poder ter mais tempo que isso. Vem. A noiva, quando ela é tirada da terra, então a era da igreja cessará. Aí já está falando daquela era que termina com rapto. Laodiceia entra em caos. A noiva vai à glória, é rápido. E começa o período da tribulação sobre as virgens nécias, por 3 anos e meio, enquanto Israel está recebendo sua profecia. Logo a tribulação começa sobre Israel, e então chega a batalha do Armagedon, que destrói todas as coisas, para poder entrar o milênio. Tudo morre antes do milênio, diz o profeta. E aqui está confirmando. E depois a noiva regressa com o noivo por 1000 anos. O reinado do milênio. Depois disso, depois do reinado do milênio, vem o juízo do trono branco. Depois disso, vem os novos céus e nova terra. Gente, é tão claro, o irmão Branco faz uma sequência dos acontecimentos que quem apenas crê no milênio espiritual e não crê no milênio natural está perdido. Olha aqui, vou repetir. E depois a noiva regressa com o noivo por 1000 anos. Depois quando? Depois que ela é arrebatada. Ela volta no capítulo 19 e ali tem a batalha do Armagedon, tudo morre antes do milênio, começa o milênio. E depois? Vem o juízo do trono branco. Depois do quê? Depois do milênio. Vem o juízo do trono branco. E depois? Depois do quê? Depois do juízo do trono branco. O que vem? Os novos céus e nova terra. E a nova cidade descendo do céu de Deus. Depois do juízo do trono branco, é que a cidade desce do céu de Deus. A eternidade e o tempo se misturam juntamente. Amém. A palavra sendo combatida, combatendo a palavra. Cada um que combate a palavra hoje, verá lá na frente a palavra combatendo eles. Isso daqui, meus irmãos, é como o pecado na mente da pessoa e que ela não confessa. E o pecado fica ali. E ela não confessa. Mas quando vai chegando na hora da morte, a pessoa não morre. Ela vira para lá, vira para cá, ela vira o olho, ela entorta a boca e ela vai virando tudo. E parece que vai virar uma agulha de arco de pua. Ele entorta tudo, mas não morre. O que é? Espera um pouquinho. Confessa seu pecado, a alma diz para ela e para ele, confessa seu pecado, porque eu não quero me perder. A alma é quem diz, confessa. E eles retorcem, mas não pode se eu confessar. E se eu viver, se eu não morrer agora e viver e confessar para o meu marido e para minha mulher o que eu fiz, depois me larga. Confessa. O que foi que você fez? Esse é o problema. Só na hora do apuro vai chegando para a gente e a gente tem que cair em si. Agora o eleito tem que cair em si logo. O eleito ouviu a palavra, cai logo em si. Porque ficar doente, morrer, todos nós vamos morrer, vai ficar doente. Todos nós. Tudo é ser humano. Não tem nenhum melhor que o outro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça divina. Então o que nós precisamos? Nos arrepender quando erramos. Combatemos uma palavra, voltamos atrás, pedimos perdão. Vamos à pessoa que nós falamos com ela. Olha, eu disse para você que o cordeiro estava no trono, mas o profeta disse que não estava, então eu vim cá pedir perdão para você. Vai ao povo e diz, meus irmãos, eu disse que o cordeiro não tinha saído do trono, mas ele saiu sim. Eu disse que não acabou a misericórdia, mas já acabou sim. A misericórdia está restrita a um povo que Cristo já intercedeu por eles, mais para ninguém.
A misericórdia estava restrita a Pedro e não a Judas. Por isso Pedro se arrependeu, foi ao Pentecostes, recebeu o poder e prosseguiu como pregador. Mas Judas nunca mais. Deus nos dê graça para nunca combater esta palavra, porque ela é a verdade. Amém? Não combata que o Cordeiro saiu do trono. Creia, admita, não combata. Se os pregadores pudessem voltar atrás e dizer para o seu povo, não faça isso. Eu fiz isso errado. Eu falhei quando disse isso. Eu vi essas coisas tão claras, mas depois eu fui cegado pelo companheirismo. Os pregadores tinham que falar assim para o povo, mas eles não têm coragem de ficar sozinhos. Se eles pudessem fazer isso, não somos melhores que eles. Conseguimos falar para vocês, com pena de perder todos vocês. Mas falamos. E a luz desceu e revelou você, e você ficou aqui. Isso foi bom para mim e foi bom para você. Não temos que combater. Essa mensagem, nós não estamos aqui para combater um pregador, para combater um trinitariano, para combater um unicista. Não, nós estamos aqui para mostrar essa verdade. Isso é luz de Deus para esta hora. Quem combate esta palavra vai encontrar na tribulação e no juízo do trono branco esta palavra combatendo contra eles. Senhor Deus, te damos graças por poder ver estas coisas. E ao invés de combater, Senhor, eu quero crer, admitir, aceitar e dizer obrigado, Pai. Sua palavra é verdade. Eu te agradeço por tudo isso que o Senhor tem feito, pela mão do Senhor estendida sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.